Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Falaremos agora de um trabalho específico do profissional formado pelo serviço social, isto nas políticas públicas. Para isso, conversaremos com Aldaísa Sposati, que é assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, onde também é professora. Foi vereadora e secretária municipal da cidade de São Paulo. É autora de vários livros e artigos na área de políticas públicas e serviço social. E a Maria Luísa Risotti, que é assistente social com mestrado, doutorado e pós-doutorado em serviço social pela PUC de São Paulo. É professora do programa de pós-graduação em Serviço Social e Política Social da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Foi secretária municipal de Assistência Social da Prefeitura de Londrina e foi secretária nacional de Assistência Social junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E vamos começar com uma situação inusitada, situação engraçada a respeito do trabalho deste profissional. Então, bom, primeiro acho que eu queria chamar a atenção, até quando você leu os currículos nossos, isso é uma indicação de que quem faz serviço social pode exercer várias funções, né, na gestão e no desenvolvimento das políticas sociais. E como eu fui funcionária municipal há muito tempo, né, eu tive uma situação muito interessante com o então prefeito Olavo Setúbal, um banqueiro, dono do Itaú, que foi prefeito da cidade de São Paulo. Então, um dia estávamos discutindo uma situação que tinha que atender pessoas, tinham sofrido enchente e tal, e aí ele virou para o então secretário das regionais, riu e disse assim: pois é, Celso, você sabe o que me disseram? Que o assistente social é aquela moça que o governo paga para ter dó da gente. Para falar mal da gente? Para ter dó da gente. Ah, ter dó da gente. E, na verdade, riu de se esbaldar. E, de algum modo, acho que isso é interessante para a gente começar a conversar, porque alguns entendem que o serviço social é uma profissão que, na verdade, só faz ali cozinhar em água fria. Isto é, pouca coisa resolve, pouca coisa tem realmente resolutividade nas políticas, e o que ele faz é manifestar uma certa, vamos dizer, aceitação daquela pessoa, fazer essas vezes. E isso, com certeza, é uma maneira de pensar em desacordo com os direitos sociais, que as políticas sociais, sobretudo depois da Constituição de 88, garante aos cidadãos. Então, eu diria, quando o governo não está preocupado com os direitos de educação, saúde, previdência, habitação, assistência social, ele acha que ele só tem que enganar os outros, né? Até dizer muito bem, como está, eu estou do teu lado, mas não concretiza nada. Então, a política está diretamente ligada ao serviço social. Uma das atribuições do assistente social é fazer gestão de políticas sociais, além, claro, de trabalhar na sua execução. A formação do profissional de serviço social tem uma grande centralidade no conhecimento, no trabalho e na gestão das políticas sociais, de todas elas. Então, no caso, vou pegar seu exemplo de uma inundação. Sim. Um desastre. Uhum. Né? O que faz um assistente social? Bom, já então, aconteceu o desastre. Claro, já aconteceu o desastre. E aí, por isso que eu fiz a primeira pergunta. Qual é a política de governo quando acontece um desastre? Existe uma política. Sim, se, por exemplo, agora nós vimos ainda na televisão esses dias, com todo o furacão Irma, que as pessoas vão para um abrigo.
Bom, muito bem. Se a única resposta é essa de ir para um abrigo, fica muito limitado. Se não for uma volta às condições que tinha antes, de moradia, de trabalho, de saúde, fica muito complicado você dizer o que o profissional pode fazer se as condições não estão dadas. Então, isso vai valer para o professor, isso vai valer para o médico. Então, veja, o assistente social, claro, ele vai trabalhar com direitos sociais, com justiça social, ele vai procurar realmente ter o atendimento o mais completo possível nos termos dos direitos daquele cidadão. Agora, nós temos, infelizmente, no Brasil, modos e modos de levar as políticas sociais. Hoje aparecem nos jornais os dados em relação à ausência de vaga de creche. E aí como fica? Quer dizer, digamos que um assistente social trabalhando na saúde, ele está trabalhando também para ampliar a atenção das crianças junto com a equipe interprofissional. Todavia, o produto dele ficará, evidentemente, refém daquilo que está sendo feito. Mas isso ocorre para todos os profissionais, né? Então, mas nós temos que ter a clareza que esse profissional precisa estar muito bem informado nos direitos do cidadão, nas condições realmente que são adequadas à dignidade humana, a esse respeito. Nesse sentido, é um profissional que tem que ter um sentido ético muito forte. Quer dizer, ele precisa conhecer desde a Constituição até as normas daquele poder específico no local. Exatamente. E no cerne da sua função, tem a ampliação, sempre a garantia dos direitos já concedidos pelas leis já estabelecidas e a necessária ampliação desses direitos. Quer dizer, ele não fica só dando um jeito de resolver o probleminha dos alagados. Ou de ter dó dos alagados. Ter dó dos alagados, dos que sofreram um alagamento. Exatamente. Ao contrário. Ele pode até, no caso, por exemplo, desenvolver algumas comissões, organizar comissões, apresentar questões, né, e ajudar este grupo dos alagados para que eles possam ter respostas que, na verdade, os tratem com dignidade no retorno à sua situação. Você ia falar? Ao contrário? Ao contrário de ter dó, não que ser solidário não seja uma característica importante da humanidade, mas ele tem uma função de tensionar a ampliação desses direitos. Então, aquilo que a professora Odaísa dizia, muitas vezes ele abre caminhos para a garantia desses direitos e outras vezes abrir esse caminho não é só institucional, ele é também político. Então, o assistente social trabalha na organização dos movimentos, dos grupos sociais que precisam favorecer a ampliação desses direitos, né, que precisam adquirir novos direitos. Quer dizer, precisa ter consciência política. Isso, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ainda conseguir que realmente o Estado responda aos direitos sociais é ainda um processo em construção, é um processo democrático em construção. Então, diríamos que a praia, né, do serviço social vai ser esse campo dos direitos. Tem que ser alguém realmente, né, que esteja querendo ter uma sociedade onde haja maior qualidade, maior bem-estar, menor desigualdade na vida das pessoas. É um profissional que trabalha com relações, certo? E, portanto, também com conflitos de relações. E daí ele vai ter, inclusive, aproximações de trabalho com o psicólogo em algumas equipes. Mas não seria semelhante o trabalho do serviço social com um advogado que busca a execução de direitos já estabelecidos por lei? O advogado vai ao tribunal. Sim. O assistente social, não. Sei. O assistente social vai ao cidadão. Ao cidadão para que ele reconheça aquilo que ele tem direito. Ele pode ou não usar do auxílio de um advogado. Sei. Mas antes, ele tem a consciência de que aquilo que ele demanda é direito ou não dele obter perante o Estado.
E um outro detalhe é que os direitos sociais e a proteção social é multidimensional. Portanto, o reconhecimento das necessidades específicas dos cidadãos e de grupos da sociedade, por exemplo, a especificidade desta necessidade e desse acesso, né, das dificuldades do acesso, demanda um olhar formado por uma ciência que lhe faça ler a sociedade, ler as especificidades, reconhecer a história desses cidadãos. Então, não é aplicar a lei aos indivíduos, mas é reconhecer as diferentes necessidades, os diferentes direitos e as diferentes desproteções. Aliás, desproteção é um termo muito utilizado pela professora Aldaísa e eu acho absolutamente correto, porque você identifica na vida de um cidadão a sua história de desproteção. E quando você lê a história de desproteção dele, você reconhece a história da ausência do Estado. Então, esta é uma relação sempre mais politizada. Agora, eu fiquei pensando que há também um outro lado do exercício, né, da profissão, diríamos, em relações mais próximas, em relações familiares, que ele vai compor, inclusive, equipes também interdisciplinares, sobretudo na área da saúde, né? Vai acontecer muito isso dentro da área de cuidados. Então, ele é também um profissional que vai exercer a mobilização de apoios, digamos assim, né, para o enfrentamento de fragilidades. Eu acho que isso diz bastante do que ele tem que fazer. Claro que essas fragilidades elas vão ocorrer em vários campos da pessoa e, por isso, outros profissionais atuarão. Tipo disputas de guarda, por exemplo. Poderá ser a capacidade do casal, por exemplo, para uma adoção. Isso também vai ter, quer dizer, essa análise toda do relacionamento, isso vai existir. As vítimas de violência e desabrigo, isso também o profissional vai atuar, não é? Então, acho que existe o adolescente em conflito com a lei, o profissional também vai atuar na medida socioeducativa. Então, acho que tem várias frentes, digamos, não só esta, amplamente, como nós falamos, talvez de demandas mais de grupos, mas existem demandas pessoais, não é? Demandas nas relações, nas agressões, nas vitimizações, que o profissional também atua e junto com outros profissionais, né? Eu acho que, se a pergunta for essa, assim, como é o serviço social nas políticas sociais? Na história, o serviço social nasce antes das políticas sociais. É como se ele fosse em si já uma resposta. Com o avanço das políticas sociais, ele vai se modificar e ele vai ser um profissional, via de regra, de uma equipe interprofissional na execução de uma política social. Ele tem que retirar um fardo que ele tem nas costas, tipo aquela conversa que eu falei do ex-prefeito, de que a pessoa precisa não ter dinheiro para ter acesso a uma política social. Mas isso é uma outra briga, porque o acesso à política social não pode depender do quanto a pessoa ganha. Não pode ser focada, né? O foco. Exatamente. Que é a bandeira do neoliberalismo. Exatamente, né? mas sim a sua necessidade. Então, nós estamos falando de política social para valer ou de politiquinha. Aí nós temos diferenças. E é muito interessante, porque o assistente social acompanha e trabalha e, podíamos dizer, milita, né, pela ampliação das políticas sociais, porque elas são operadoras dos direitos. Então, se nós pensarmos o Brasil há 50 anos atrás, ou até um pouco menos, nós vamos ver que nós não tínhamos todos os direitos que temos hoje. Por exemplo, há 20 anos atrás, provavelmente, o Brasil não se tinha um serviço de atenção a mulheres vítimas de violência, né? É muito novo. É muito novo. E aí, aquilo que a professora dizia, o serviço social não só executa, mas ele vem construindo novas lutas e, com isso, novas políticas e novos direitos. Acho que tem aqui um exemplo claro, é a política de assistência social, né? Que foi pautada
pós-Constituição de 88, claro que ela tem o seu marco na Constituição de 88, mas a Lei Orgânica da Assistência, ela é resultante de uma luta muito próxima dos profissionais de serviço social. A professora Odaísa é uma delas, né? Tem até o primeiro livro que fala dessa presença da assistência social. Então, é uma política, é uma profissão, no caso específico da política de assistência social, que pautou o Estado sobre um novo direito. E acho que isso representa esse lado que é da luta coletiva e o lado dessa atenção individual às famílias e aos territórios. Agora, acho que tem não sei, Marilis, um terceiro ângulo que valeria a pena talvez a gente puxar, que é o reconhecimento da heterogeneidade. Eu diria que, de fato, o profissional do serviço social, ele não pode temer a diferença. Isso significa aceitar a cada uma das pessoas a partir do que ela é e das suas características e das suas opções. Nesse sentido, é por isso eu volto a dizer a sua forte dimensão ética, né? E que ele não pode ser de um tipo que quer colocar todo mundo na mesma forminha, sem reconhecer as suas diferenças, a sua perspectiva. Então, esse respeito, não é, ao que é o patrimônio da própria pessoa, a sua perspectiva, sua singularidade. Isto é fundamental, entendeu? Na hora que o profissional abre mão disso, eu diria que ele abre mão até de toda a trajetória do serviço social. E como se convive, né? Nós tivemos um momento da Constituição, que é uma Constituição dita cidadã, e hoje estamos vivendo um ataque aos direitos, né? Um ataque aos direitos individuais, aos direitos que se conquistou, né? O serviço social sofre com isso. Contra-ataca. Nós estamos em vários movimentos esta semana de contra-ataque. Por exemplo, né, com cortes monumentais do orçamento da União para a área da política de assistência social. Os psicólogos também estão se movimentando nessa direção. Quer dizer, essa contínua luta de que parece que toda vez alguém puxa o tapete da política social e tira da educação, e tira da saúde, e tira da habitação, claro, porque interessa o lucro dos ricos. Então, essa é uma outra questão, quer dizer, as profissões que lidam com o humano, que lidam com o social, elas ficam nessa trava contínua, nessa luta brava, talvez mais do que trava, contínua pela condição de atuar. É um lugar de luta e de resistência ao não desmonte. E acho importante fazer essa consideração, porque as políticas sociais, elas nascem neste campo da contradição do modelo capitalista. A ampliação dos direitos sociais é um modo de desbravar um campo dentro desse modelo, que é essencialmente salarial, que o pensamento hegemônico é liberal, é burguês, e o serviço social, assim como outras profissões, tem esse campo ético-político, essa dimensão política. O que temos feito, né, nesses dias? Inclusive, importante aliança com os próprios cidadãos destinatários dos serviços, dialogando com eles sobre os direitos que lhes estão sendo tirados, sobre aquilo que poderia ser acrescido na sua condição de vida, novos marcos civilizatórios, e fazendo importante aliança com os demais trabalhadores. Hoje, 2017, setembro, tivemos notícia no jornal que está entrando novamente em pauta no Congresso Nacional a questão do aborto, não para aumentar, mas para diminuir ou extinguir, a questão da idade penal, né, como restrição, de novo, para diminuir, que são sempre bandeiras conservadoras, para a diminuição do Estado, né, como política deste governo que está aí, né? Ontem mesmo eu falava com duas estudantes de jornalismo de Bauru, que elas estão fazendo um trabalho sobre população em situação de rua, e exatamente até indagava para elas, né, o horizonte de jovens que se constrangem com esta situação de precarização do humano vivendo na rua e com essas várias medidas de constrangimento. Quer dizer, nós estamos, na verdade, num confronto
quando a gente pensou que já tivéssemos ultrapassado algumas questões, que a mulher já tivesse a liberdade de falar do seu corpo e cuidar do seu corpo, você volta outra vez e volta amando de alguns homens que acham que deve ser assim ou assado. Quer dizer, então essa forma imposta, vertical, que tolhe, essa busca de uma homogeneidade, ela é terrível. Eu não tenho mais paciência quase para isso, viu? E é uma investida conservadora muito forte e que impacta tanto do ponto de vista da redução dos serviços, quanto impacta do ponto de vista do embate do pensamento. E aí isso, de algum modo, acaba por introduzir e recolocar na população pensamentos que nós estamos lutando ao longo dos anos, né? Por exemplo, que o pobre não é pobre por sua incapacidade ou por vagabundagem, né? Mas pouco esforço, né? Pouco esforço, melhor dizendo, mas sim resultante desse modelo que está aí, excludente. Claro. Né? E com isso nós temos um campo de resistência, como havia dito, e um campo de luta. Quer dizer, não dá para ser assistente social sem discutir esses temas. De jeito nenhum. Não. E digamos, como tudo na vida, né? Quer dizer, dá para você ser um mau assistente social. Sei. Quer dizer, dá para ser, mas mal. Sim, não, na verdade, alguém que está realmente exercendo a profissão para um avanço civilizatório, como dizia a professora Maria Luísa, para um avanço da sociedade. Quer dizer, se você não tem essa perspectiva, se você é um conformista, se você quer que as coisas retrocedam, você será um profissional nessa perspectiva. Vamos falar agora um pouco de local de trabalho e mercado. O mercado tem absorvido assistentes sociais ou você tem um excesso de pessoas para poucas áreas? Olha, eu diria que o mercado cresceu no Brasil, acho que a professora pode... sobretudo com a política de assistência social. Né? Porque todas as 5.570 municípios do Brasil, cidades brasileiras, precisam ter pelo menos um assistente social. Então, esse foi um campo de ampliação. Um outro campo, por que também se amplia? Cada vez que se amplia a visão da complexidade da questão social, porque ela integra uma equipe, então a saúde deve integrar o assistente social, a educação deve integrar o assistente social, porque traz essa perspectiva da visão da sociedade, da relação das relações sociais, da questão social e outras. E por fim, acho que depois já vou te passar, mas assim, a ampliação do campo de trabalho na gestão das políticas sociais. Porque, via de regras, antigamente se via um assistente social apenas como executor de uma política e não como gestor. Quer dizer, alguém precisa gerir o programa Combate à Fome. Por exemplo. No Ministério, né? Ou até, eu vi muitos assistentes sociais fazendo gestão de unidade básica de saúde, por exemplo, por conta da sua formação. Mas aí, é claro, tem que se ter conhecimento de planejamento, e isso compõe o currículo, avaliação e monitoramento de políticas, diagnóstico, né, social. Acho que um pouco eu estava dizendo até quando a apresentação do teu currículo e tal, a gente nota que pode ocupar diferentes posições. Mas precisa estudar, não adianta só ter o diploma de formado para conseguir avançar. Essa é a primeira questão. Quer dizer, nós estamos numa sociedade extremamente rápida e que você tem que realmente continuar. Deu para perceber que nós continuamos sempre a estudar, sempre. Não se para de estudar quando você tem uma perspectiva profissional. Isso vale para qualquer profissão, claro. Não vale para o serviço social. Só. A realidade se altera e você tem que compreender as novas coisas, o que está acontecendo. Agora, o mercado de trabalho, na verdade, se conseguiu uma vitória há pouco tempo, em que o trabalho do assistente social fique limitado a 30 horas no contrato de trabalho. Com certeza, isto é uma oportunidade, mas é também uma trava.
E isso nós vamos ver de vários modos. Hipótese, na área das indústrias, das empresas, tínhamos antes o serviço social da empresa. Isto foi terminando porque foi absorvido numa área de gestão de recursos humanos e o assistente social passa a ser contratado como um profissional de desenvolvimento humano para não nem ter o recorte de 30 horas e também ficar no todo de uma equipe. Então, digamos que há um mercado em que é claramente posto para quem é formado em serviço social, mas há um mercado hoje que é aberto para dizer agente de desenvolvimento, nos concursos públicos e tal, retirando um pouco a especificidade tem que ter uma formação, mas não tem que ser assistente social. Então, tudo isto balança muito para a gente dizer que o mercado esteja bom, esteja ascendente, né? Ele vai ser seletivo, sim, continua. E há uma absorção, em geral, em ONGs, mas com um salário em parte que é dedicado ao voluntariado, do que propriamente é uma remuneração do trabalho. Muito bem. Eu agradeço a Maria Luísa e a Aldaísa e até o próximo Desafio Profissão.